pluralismo e diversidade aí de ideias, tá? Eu vou passar isso aqui que eu acho que não... O que acaba acontecendo, então, com essa lógica? Se a gente for observar de forma muito racional, né? Se nega, influenciado pelo próprio pensamento pós-moderno, que é um pensamento mais amplo, né? A gente chamaria de um guarda-chuva no campo das ideias, da filosofia, e que acaba influenciando aí as diversas áreas e disciplinas, né? Se a gente for analisar lá no campo da história, é a influência no campo da história nova. Se a gente for ver no campo da pedagogia, são as pedagogias construtivistas ou relativistas, tá? Se a gente for ver no campo da literatura ou da própria semântica e tal, é o pós-estruturalismo. Então, se a gente for observar no campo da filosofia, é o pensamento mais de Nietzsche. Então, um grande né, um pensamento que, a partir da década de 60 do século passado, foi se formando para negar um pensamento conservador, autoritário e tradicional, mas que, por não usar a dialética, não nega só o conservador, o tradicional, acaba negando aquilo que a gente não deveria perder, né? Que a gente deveria incorporar por superação, que é a valorização do conhecimento científico, filosófico e artístico na sua forma mais elaborada, que é a questão de entender a cultura produzida nessa sociedade como uma cultura universal e que pertence a todos, a toda a humanidade, e não uma classe ou a outra, ou não um grupo e a outro, né? Então, nessa negação que eles fazem da cultura universal, eles acabam negando a possibilidade de a gente se entender objetivamente, de entender a história objetivamente, de compreender as relações de totalidade, de entender uma metanarrativa e de entender o conhecimento de forma objetiva. Acaba atacando tudo, né, que tem a ver com o universal, um conceito de verdade, porque nega, né, que exista uma verdade, que nega a questão de uma verdade absoluta, de uma lógica, né, de compreensão dessa sociedade, a ciência na filosofia, da história, da moralidade e da própria arte. Tá? O que a gente acaba observando muito forte daí dentro de uma perspectiva de pós-currículo? Aqui é uma... Eu acabei tirando, deixa eu ver. Mas é da Corazza ou da Kahneman essa afirmação, mas está no meu livro, né? Está ali no capítulo 2. Acaba, então, colocando que o pós-currículo, dentro de uma perspectiva pós-crítica, pós-estruturalista, pós-modernista, pós-colonialista e multiculturalista, entende que o currículo deve ser espaço para se discutir temas, né, postos aí na sociedade, né, voltados para os estudos culturais, feministas, gays e lésbicos, filosofias da diferença, pedagogia da diversidade, raça, etnia, religiosidade, enfim, coloca que o currículo deve ser tudo, né? Menos trabalhar realmente o conhecimento objetivo e histórico e filosófico na sua forma mais elaborada até o momento. E eles afirmam para a gente, né, que tudo isso é para trabalhar, é para desestabilizar a lógica eurocêntrica, cristã, masculina, branca e heterossexual. Né? E aí coloco, inclusive lá no terceiro ponto que eu destaco ali, que não existe mais aquela perspectiva de transformação social. Né? Mesmo que não mudemos radicalmente o mundo, podemos talvez humanizá-lo um pouco. Então, assim, a gente não precisa mais trazer aquela utopia de transformação social, de superação do capitalismo, de superação de uma sociedade dividida em classe. Se a gente conseguir humanizar um pouquinho, já está bom. É esse o discurso afirmado, inclusive, nesse texto aqui pelo Moreira. É essa perspectiva, né? Que é o princípio, né, da teoria multicultural. Então, abandonar uma luta coletiva pela superação, né, total dessa sociedade e lutar, cada um no seu grupo, para conseguir um pouquinho de humanização.
Só que aí a gente está negando a própria compreensão de capitalismo, né? Que eu falei antes, o princípio do capitalismo é a desumanização. O princípio do capitalismo é a alienação. O princípio do capitalismo é a exploração. Então, não existe humanizar um pouco aquilo que trabalha com o princípio da desumanização. É algo totalmente incoerente, né? Isso aqui já foi. Eu acabei. Então, acabam, desse modo, o que a gente acaba vendo refletido, né, nos discursos, nas defesas de currículo, na seleção de conteúdos, né, que acaba acontecendo uma valorização das subjetividades, né, e não da objetividade, da objetivação humana. Acaba se valorizando muito mais o que foi desenvolvido pelos movimentos sociais, nessas lutas pela questão do seu grupo e não de questões mais amplas enquanto ser humano genérico. Acabam, inclusive, valorizando mais as questões de oralidade do que registro, muitas vezes, e o que a gente acaba percebendo que isso é extremamente, né, esvaziador, porque, como eu dei o exemplo antes dos Incas, né, se os Incas tivessem desenvolvido um sistema escrito, uma forma mais elaborada de registro, quantas coisas nós poderíamos, com certeza, ter, né, se apropriado e continuado a partir do que eles nos deixaram, né, depois que os espanhóis detonaram com tudo lá. Mas por não ter um sistema, então, mais sistemático, mais organizado de escrita, muito, basicamente, quase tudo que eles produziram em termos de agricultura, astronomia, todo tipo de técnica que eles criaram de armazenamento de alimentos, de construção, né, de engenharia, pouco se sabe. Existem muitas pesquisas, né, muitas conclusões, mas o principal mesmo se perdeu, por não ter um registro escrito. Né? Então, a gente ficar na valorização da cultura oral também é fragilizar o acúmulo né, do que e o registro daquilo que a gente produziu e para as novas gerações. Né? Que também acabei falando. Tá. O que alguns autores que eu utilizo no meu capítulo 2, acabam colocando, né? Qual que é o problema? Então, além de ficar num conhecimento do cotidiano, num conhecimento de cada grupo, né? No conhecimento ali da realidade imediata, então, de cada grupo, não expandindo, não possibilitando a expansão do conhecimento de outros elementos que foram produzidos até agora pela humanidade, acaba com isso fazendo com que a gente aceite de forma acrítica, né, a lógica do capital, né, acabe ficando nesse recuo, então, de compreender de forma mais ampla elementos e a própria violência, né, econômica que o capital nos atinge a todo momento. O que a gente percebe que às vezes acabamos brigando entre nós mesmos, né, dentro da classe trabalhadora, e o Estado fica naquela situação confortável de lidar com esses grupos distintos, né. O autor Ahmad, que eu uso no meu texto, ele coloca, né, acaba que o Estado fica administrando de uma forma muito mais tranquila, a gente dividido, né, atendendo pequenos pedidos nossos, enquanto grupos diferentes, e a grande luta, então, acaba ficando esvaziada, né, fragmentada. E o grande problema, além disso tudo, é que quando a gente relativiza o conhecimento, quando a gente relativiza a verdade, a gente tem que tomar cuidado que a gente pode relativizar a própria ética e a própria noção de justiça.
Cada grupo tem a sua verdade, cada grupo tem a sua compreensão, cada cultura tem o seu hábito, cada cultura tem o seu costume, então você acaba relativando, inclusive, questões éticas e de justiça, né? Eu vou dar um exemplo depois para frente ali. Uma outra questão que é Mirananda, que é uma autora que eu também uso no meu capítulo 2, que ela traz, a questão não é a gente entender que existe um relativismo cultural. Nós não somos idealistas de negar que existe a diversidade cultural e que existe o relativismo cultural. O que a gente está colocando, que não é isso que deve ser o cerne de um currículo escolar. Que essas questões do cotidiano, que essas questões de cada grupo, elas de algum modo já vão ser trabalhadas pelo grupo, já serão trabalhadas pela comunidade de cada grupo, já serão trabalhadas pelas pessoas que fazem parte desse cada grupo no cotidiano, nas suas realidades imediatas. Agora, aquilo que é mais desenvolvido, aquilo que é mais elaborado, se não for trabalhado na escola pelo currículo, não vai ter outro espaço para isso ser trabalhado, tá? Então, ninguém aqui está negando a importância da diversidade cultural e da existência da diversidade cultural. Nós só estamos colocando que não é isso que deve ser o cerne de um currículo escolar, para que realmente a gente consiga caminhar no sentido de avançar enquanto ser humano de maneira mais ampla e mais emancipadora, tá? Então, por que a pedagogia histórico-crítica é diferente da teoria multicultural ou, né, dessas que acabam trabalhando essa questão da descolonização ou do pós-tudo? Né? Porque a pedagogia histórico-crítica entende de forma dialética o conhecimento que foi produzido até agora pela humanidade. Então, se a gente for pensar, né, quantos anos tem né, quanto tempo de existência existe a nossa espécie? 200 mil anos. A civilização, como que ela foi, né, quanto tempo ela tem de existência quando começou a se organizar de forma mais sistemática? Há aproximadamente 10 mil anos. O conhecimento começou a ser registrado pela escrita, por desenhos, por de alguma forma mais sistemática, a astronomia, a matemática, a agricultura, mais ou menos 6 mil anos. Então, nós somos embriões ainda, né, em termos de conhecimento sistemático. A humanidade tem muito pela frente ainda a produzir, a acumular e a descobrir. Mas muitas coisas a gente consegue já afirmar de forma objetiva. E é isso que a gente defende que deve ser trabalhado dentro da escola. Né? A questão da objetividade científica e histórica. Tá? Então, o que significa isso? É, é, é a gente não negar o que existe. Né? Não é tentar criar uma verdade na nossa cabeça do que existe. É conhecer o que existe, né? E entender isso objetivamente. Então, um exemplo, né, que eu acabei dando até no encontro anterior. O Sol, ele existe e nós já conseguimos comprovar, né, desde quando começaram as primeiras pesquisas, né, na Mesopotâmia, em Alexandria, na Grécia, em Roma, enfim, Copérnico, as primeiras afirmações que ele fez, Giordano Bruno, Galileu Galilei, Hipátia, né, quais que, né, foram desde aquela época, quais que são as comprovações? Né? Que a Terra é redonda, que é ela que gira em torno do Sol, que a Lua acompanha, que é o movimento em torno dela mesma que vai formando, né, da Terra em torno dela mesma que forma o dia e a noite, que é o movimento dela em torno do Sol que formam o ano, as 4 estações. Então, isso é objetividade. Não tem como você negar isso. Se você entrar nessa negação, nesse negacionismo, você não tem mais como afirmar nada, né? Você entra no relativismo total. Então, é essa a questão que acaba atingindo o currículo quando a gente acaba trabalhando numa perspectiva multicultural, né? Ninguém afirma mais nada, ninguém pode mais afirmar nenhum conhecimento, nenhuma objetividade. Ah, mas o meu grupo entende desse modo. Um fundamentalista religioso vai falar, não, mas foi né, determinado Deus que fez isso. O outro vai afirmar, não, mas foi determinado né, elemento que fez isso. Então, acaba assim, cada um explicando a realidade conforme a sua
consciência, vamos dizer assim, a sua compreensão, e se nega a objetividade, que é isso que é objetividade. É aquilo que existe, independente da minha consciência, independente do meu... A realidade existe, independente da minha compreensão, não. O planeta Terra existia antes de eu compreender que ele existia ou não. O universo, o sistema solar existe, independente de eu compreender todos os elementos que fazem parte dele. Isso é objetividade, né? E nós, enquanto, né, ciência e enquanto história, a cada passo que damos, a cada século, a cada milênio, com certeza vamos avançar mais em explicações objetivas do mundo social e físico. E é esse o princípio que a gente tem que ter em conta, que existe uma verdade, que existe um conhecimento objetivo, independente do que eu acredito no meu grupo, do que eu acho ou do que eu quero acreditar no meu grupo. Ele existe, né? Como diz o Newton Duarte num encontro para a gente, a verdade existe e é verdadeira. E aí, né, vem aquela própria frase do Marx, né? A realidade existe independente da minha consciência, né? Então, não é a minha consciência que cria a realidade, é a partir da realidade e da compreensão, né, da pesquisa, da experiência, do processo histórico, é que eu vou conhecendo a realidade, eu vou conhecendo o mundo físico e social e vou formando a minha consciência, né, o meu conhecimento, o meu desenvolvimento enquanto ser humano. Então, essa é a grande defesa da pedagogia histórico-crítica. Por isso que a pedagogia histórico-crítica defende o saber sistematizado, o saber metódico, elaborado, a cultura erudita. Isso não é negar a cultura popular, isso não é negar a diversidade cultural, porque isso é pensar sem dialética daí, né? Porque a cultura mais desenvolvida, a cultura mais elaborada, ela traz dentro dela a cultura popular. É pelo interesse e pela necessidade da minha prática social, no meu senso comum, que eu vou pesquisar e que eu vou produzir o conhecimento elaborado. Então, é compreender a incorporação por superação dos elementos do cotidiano e do senso comum para uma elaboração mais objetiva, mais racional, mais humanizada no sentido de desenvolvimento histórico mesmo, de compreensão da produção do conhecimento. Não é no sentido de ser melhor ou pior, né? Não é no sentido, cultura popular é ruim, cultura erudita é boa. É no sentido de entender que são processos de elaboração que vão, pelo processo histórico, se modificando e se elaborando de forma mais científica e objetiva, tá? Então, Saviani destaca, né, que a escola existe para fazer esse tipo de ensino, daquilo que o indivíduo não consegue acessar no seu cotidiano, que ele não consegue acessar no seu grupo, que ele não consegue acessar sozinho, que ele precisa de um espaço que vá fazer esse processo de transmissão, que vá fazer esse processo de ensino, e que tem um profissional para isso, que é o professor. Então, quando a gente nega a ciência, o saber sistematizado, o saber elaborado, mesmo eu acreditando que não, mesmo eu achando que não, mas objetivamente o que acontece é eu estar negando a importância da própria profissão de professor. Né? Porque o professor, por que ele tem que ser valorizado? Por que ele precisa de formação? Por que ele precisa de investimentos, né, na sua formação continuada? Porque ele é o profissional que vai fazer a formação de novas gerações. Porque ele é o profissional que vai transmitir tudo que foi produzido até o momento, que não é acessado no cotidiano, dentro do espaço escolar para as novas gerações. Né? Olha a importância do profissional professor. E olha todos os ataques que ele sofre. E muitas vezes ele mesmo abraça, né, teorias que desvalorizam a sua profissão. Tá? Então, o que a gente coloca dentro da pedagogia histórico-crítica, né, que além da formação específica, né, que a escola leva para o indivíduo a partir dos conhecimentos das disciplinas, a gente também faz toda a defesa de um papel político essencial. A pedagogia histórico-crítica, ela não é asséptica, ela não é neutra, ela não é antipolítica, ela não é histórica. É justamente pelo contrário, né? É por ser histórica, é por ser crítica, que ela defende que o que a gente tem que trabalhar dentro da escola é aquilo
que vai emancipar o indivíduo e fazer que ele compreenda essa sociedade para além do imediato lá do seu cotidiano com o seu grupo, tá? E para isso ele precisa acessar conhecimentos científicos, filosóficos e artísticos. Ele precisa entender geograficamente como esse mundo está organizado, como está dividido, por que né, de forma cartográfica foi se organizando dessa forma o mapa, o planeta, que guerras que tiveram, que lutas que tem, né? Por que temos esse tipo de organização por continentes, por países? Tudo isso é resultado de uma produção histórica, de luta, de lutas ideológicas. Então, mas você tem que entender a organização do mapa também, né? Os limites, as escalas, os hemisférios, os trópicos, enfim, né? Então, você tem que dominar o conhecimento específico da geografia e tem que entender politicamente a organização desses conhecimentos. E isso passa, então, pela formação do professor também, tá? Isso aqui também acabei falando, também já falei, para dar para o debate. Então, uma coisa que eu também acho importante destacar aqui para o grupo, para ir fechando, para dar espaço para vocês fazerem perguntas, é que a pedagogia histórico-crítica fundamentada no materialismo histórico dialético, ela não nega também um certo relativismo nos conhecimentos que nós temos, mas com compreensão do relativismo no sentido de limites históricos, tá? Não é relativizar tudo, né? Não, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua compreensão e tem que respeitar a compreensão de cada grupo conforme a sua verdade, a sua história e a sua cultura. É compreender a relatividade dentro de um processo histórico, como eu falei. Até o momento, o que nós conseguimos atingir enquanto conhecimento geográfico, histórico, no campo das artes, de letras, de física, de química, de ciências naturais, é esse. Até agora a gente consegue afirmar isso objetivamente, mas com certeza, né, nos próximos anos, séculos e milênios, muito mais coisa será entendida em relação ao nosso sistema solar, ao nosso universo, à nossa existência. O nosso cérebro, né, gente? Existe algo menos conhecido no nosso corpo, é o cérebro. Quais são os limites do nosso cérebro? Qual que é o poder do nosso cérebro? Qual que é a organização, né, como que funciona? A gente não tem a compreensão do nosso próprio cérebro de maneira completa ainda. Então, é muito conhecimento ainda que a gente tem para ser produzido, né, e a gente chegar a algumas afirmações. Mas nós já temos afirmações possíveis de ser feitas até o momento. Né? E a gente não pode ficar se dividindo em diversas verdades. A gente tem que buscar o caminho de se aproximar do objeto e da explicação mais objetiva dele. Temos limites pela ideologia? Temos, né? Nós temos a ideologia burguesa, nós temos a própria ideologia religiosa, né, idealista, positivista, e que acaba muitas vezes também prejudicando a nossa compreensão de forma mais completa dentro da nossa sociedade. Mas a gente tem que ter como princípio de que nós temos, enquanto ser humano, condição de, dentro do nosso processo enquanto humanidade, chegar à explicação da realidade, da verdade, do conhecimento, né? E que a gente tem que seguir esse caminho pensando nessa questão da objetividade, tanto histórica como científica. Deixa eu ver o que mais que eu quero falar aqui. Estou voltando, peraí. O próprio Lenin, no livro que ficou com o título Materialismo e o Empírio Criticismo, ele coloca, né, que a gente não pode cair na questão do absolutismo, mas que a gente também não pode cair no relativismo total. E aí ele coloca algumas questões
falando sobre a questão da verdade. Eles estão usando aqui a questão da verdade para falar de conhecimento objetivo, de afirmações da realidade de forma mais racional, né, mais científica. Então, ele coloca a dialética, como já Hegel explicava, contém um elemento de relativismo, de negação, de cepticismo, mas não se reduz ao relativismo. A dialética materialista de Marx e Engels contém certamente o relativismo, mas não se reduz a ele, isto é, reconhece a relatividade de todos os nossos conhecimentos, não no sentido da negação da verdade objetiva, mas no sentido da condicionalidade histórica, dos limites que nós temos, né, de se aproximar dos conhecimentos em relação a essa verdade, que é um limite histórico, não no limite da gente conhecer realmente a verdade. Aí, para fechar, para depois abrir para pergunta para vocês, quando a gente acaba caindo nesse discurso multicultural e na defesa da diversidade cultural como princípio norteadora do currículo, a gente pode cair em questões que acabamos negando, né? A gente acaba negando a injustiça, acaba negando o preconceito, negando o racismo, negando a xenofobia, negando a misoginia, mas no limite de respeitar a diversidade cultural, no sentido de que cada um tem a sua verdade, a gente acaba aceitando injustiças, aceitando desigualdades, aceitando xenofobia, misoginia e tudo mais. Tá? Então, aqui algumas questões que a professora Lísia Helena Nagel, acaba trazendo para a gente. Para Nagel, né, essa afirmação, então, permite aos grupos formarem cada vez mais guetos, com dogmatismos que acabam por ser intocáveis, por respeito à diversidade cultural, mesmo contrário aos direitos universais da humanidade. E aí ela coloca, na lógica do respeito às diferenças culturais, o tolerante deve tolerar o intolerante. O negro e o judeu devem aceitar a prática nazista. As mulheres devem acatar o infanticídio feminino em obediência à prioridade dada ao nascimento de filho homem. Os muçulmanos fundamentalistas podem, sem contestação, manter suas mulheres usando a burca. Tribos devem ser respeitadas quando matam recém-nascidos com problemas físicos. A fé deve ser seguida, mesmo impondo risco de vida a quem precisa de transfusão de sangue. Imigrantes podem ser presos conforme os interesses do país ao qual adentraram. Torturas podem ser celebradas como expressões tradicionais de determinadas sociedades. A prática da clitoridectomia não deve suscitar revolta porque faz parte de princípios organizadores de uma cultura, etc, etc, etc. Porque tudo isso que ela relata aqui faz parte das diferentes culturas, da diversidade cultural que existe hoje ainda no nosso planeta. Então, aceitar o princípio, né, da diversidade cultural como algo que vai trazer mais justiça, mais empoderamento, ou mais, sei lá, respeito à sua cultura, pelo contrário, acaba refletindo o aceite dessas situações que aqui estão postas também, né? Isso não estou criando, a gente sabe que existe, né? São afirmações. Então, a nossa tarefa enquanto escola pública não é trabalhar o conhecimento individual e subjetivo de cada grupo, o que nos separa, o que nos difere. O que, né, é nossa tarefa enquanto escola pública, na defesa da pedagogia histórico-crítica, é trabalhar dominar o que o dominador domina. Aqui ficou dominar, né? Mas é dominar o que o dominador domina. O objetivo, o complexo, o elaborado, o universal. Aquilo que nos desenvolve e aproxima enquanto ser humano genérico. A gente deve trabalhar o que emancipa a todos, e não a questão individual de cada grupo. E aí eu trago 3 frases de Marx para a gente pensar isso, né? Porque conforme Marx, toda ciência seria supérflua se a forma de manifestação, a aparência e a essência das coisas coincidisse imediatamente. Quer dizer, a gente precisa da ciência, a ciência é fundamental para que a gente conheça cada vez mais a realidade, né? Então, negar a importância da cientificidade, do conhecimento elaborado dentro do currículo e ficar na valorização do conhecimento do cotidiano
e da diversidade de cada grupo, não nos faz avançar enquanto método, enquanto pesquisa, enquanto elementos do materialismo histórico dialético. Uma outra coisa que eu acabei falando, né, e aqui eu trouxe a frase, então, para a gente fugir do idealismo presente na teoria multicultural, né, porque a verdade é como cada grupo interpreta, não, a verdade existe, a realidade existe. Então, não é a consciência dos homens que determina o seu ser ou a realidade, pelo contrário, né, seu ser social, quer dizer, a realidade, a sociedade é que determina a sua consciência. Então, a realidade existe, independente da minha consciência, e eu preciso, pelo método, pela pesquisa, pela ciência, pela história, e construindo esse processo de me aproximar cada vez mais da explicação desse objeto. E, por último, eu acho que é o grande recado que Marx e Engels já deixaram para nós lá em 1848, quando eles escreveram o Manifesto Comunista, né? Trabalhadores do mundo, univos. Classe trabalhadora, unam-se. E não se dividam em grupos. E não se atraquem em grupos dentro da própria classe trabalhadora. E não briguem por, né, diferentes questões de grupos que fazem parte de uma mesma classe, que é a classe trabalhadora. Então, o princípio de Marx e a análise que ele faz da sociedade não mudou. A gente continua capitalista, a gente continua dividido em classe, a gente continua vendendo nossa força de trabalho, a gente continua dentro de um processo de alienação e desalienação constante. Então, quando a gente acaba colocando como princípio de um currículo a diversidade cultural e não o conhecimento objetivo, o saber historicamente acumulado e, né, em sua forma mais desenvolvida e produzida até o momento, a gente está contradizendo o próprio princípio que Marx coloca para a gente no Manifesto Comunista, né? Ele e Engels. A gente tem que se unir enquanto classe trabalhadora e não se dividir em grupos dentro da classe trabalhadora e que a gente não avança, pelo contrário. É muito fácil de nos atacar e isso tem acontecido de forma muito clara nos últimos tempos, né? Direitos que nós adquirimos, resultado de luta de classes, de tensão, de pressão, na década de 30, década de 40, década de 50, década de 60, nós perdemos agora na Previdência, a reforma da Previdência, algumas questões agora, né, também aconteceu em algumas questões da reforma trabalhista, a própria questão de elementos aí, né, da escola pública, né, da autonomia, da democracia e tudo mais. Então, nessa divisão que tem acontecido, e por influência do pensamento pós-moderno e dessa questão das teorias multiculturais, nós temos hoje pessoas negando que a Terra é redonda, nós temos os terraplanistas, nós temos pessoas negando que aconteceu a ditadura, nós temos pessoas, né, valorizando torturadores, nós temos pessoas negando o Holocausto, nós temos pessoas fazendo campanha contra a vacina, qualquer tipo de vacina, quer dizer, a gente chegou assim num ceticismo, numa negação, um negacionismo da ciência, da verdade, do conhecimento objetivo científico e histórico, e que acaba sendo reflexo, sim, dessa divisão colocada aí pela teoria multicultural influenciada pelo pensamento pós-moderno. E a pedagogia histórico-crítica se coloca contra isso nesse sentido, né? Nós temos que dominar o que o dominador domina, porque o conhecimento produzido até o momento, ele não pertence à burguesia, ele pertence a toda a humanidade, né? Está nas mãos da burguesia porque a burguesia está no poder, mas a sociedade não nasceu capitalista, não nasceu feudalista, não nasceu escravagista, ela foi se transformando. Então, esse modelo também pode ser finalizado e pode ser construído um outro modelo, tá? Pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu acredito que vocês têm muitas questões para fazer. Vamos ver o que eu consigo responder. Eu também tenho meus limites históricos e de conhecimento, e muita coisa ainda a pesquisar, muita coisa ainda para aprender.
Mas é uma troca também o que a gente está fazendo aqui e fico aí no aguardo das questões. Obrigado, Júlia, por fazer esse trabalho de resumo, de uma síntese de várias leituras que você tem realizado, né, ainda mais na sua tese. Em uma hora, fazer todo um debate dessa questão da cultura, né, do conceito da escolha. Tem algum áudio funcionando aí que está dando eco. Do Marco. Então, por enquanto, eu deixar o áudio desligado, por favor. Certo. Então, como acontece? É o seguinte, né? Então, acho que a sua escolha foi muito pertinente por apresentar o conceito de cultura, porque é um conceito nuclear para esses debates, né? E depois ir apresentando esse conceito de cultura e trabalhando com a perspectiva marxista para chegar a explicar como que a teoria multicultural pensa o currículo, para depois fazer um movimento aí de discutir quais são as possibilidades a partir da teoria marxista ou pedagogia histórica crítica, né? Para poder, a questão do currículo, porque é importante, né, esclarecer para as pessoas, né, que a pedagogia histórico-crítica, ela está em construção, né, ela não é uma coisa fechada, pronta, né, elas são estudos, né, que estão sendo realizados, então pesquisas, né, tentando fazer um esforço a partir do método, de olhar para esses documentos, para olhar para essa prática, e justamente para poder, justamente, avançar, né. Então, você trouxe aí bastantes elementos para a gente questionar e perguntar sobre essa questão que, de fato, o multiculturalismo está na pauta da ordem do dia e nós precisamos problematizar o currículo que é tão sério, né? Quando a gente vai trabalhar com o professor, como você já trabalhou, já presenciou, sabe que os embates são muitos. Então, só para organizar melhor a nossa posição, a nossa fala, aqui a participação de todos os ouvintes, né? Pensando em rádio aqui, que a gente está acostumando ainda com essa linguagem virtual, né, com essa linguagem técnica virtual. Então, recebemos, assim, eu consegui registrar 8 perguntas, então eu vou formar 2 blocos de 4 perguntas para você responder, e em seguida, depois desses 2 blocos, que são total 8 perguntas, a gente forma mais um bloco, que aí as próprias pessoas podem utilizar o áudio, né, o vídeo, ou mesmo a escrita para fazer. Então, quem quiser fazer sua inscrição no chat, para a gente respeitar a ordem de cada participante. Preparada, Júlia? O seu áudio está no mudo, mas depois você retoma ele. Vamos à pergunta. Antes de tudo, gente, quero agradecer a participação de todos. Nós atingimos praticamente 121 pessoas e mantemos aí uma média de 119. Então, isso é muito positivo para um evento que foi concebido na segunda-feira e cá estamos já com uma grande participação de diversas pessoas, diversas localidades, aqui do extremo norte de Roraima até o Rio Grande do Sul, meus alunos daqui da Federal, de outras universidades também participando, alunos da Bruna, da Alessandra, de diferentes lugares, isso é muito importante. Então, vamos lá. O Wellington Cipo, da Universidade Estadual da Feira de Santana, da Bahia, ele fez 2 perguntas. Primeira, qual a relação desses pressupostos relativistas multicultural com a reflexão sobre a perspectiva pós-crítica? Aí depois ele faz uma outra pergunta no outro momento, aproveitando, né? O problema de escolar essas questões identitárias, da forma como produzimos e reproduzimos a nossa existência. Lutar em favor da pauta identitária é também lutar contra o avanço do capital. Como fazer isso negando as metas narrativas? Talvez tenhamos aí uma aporia. Então, essa é a primeira pergunta do Hélio. São 2 perguntas, né? Depois temos a pergunta do Marco Aurélio de Uberlândia, da Federal de Tocantins, que pergunta, são 2 também. Júlia, a partir da apresentação do debate de hoje, como podemos identificar os fundamentos históricos e filosóficos da BNCC, Base Nacional Curricular Comum,
já que a mesma se reveste, em certo sentido, de alguns conceitos e expressões, como uma roupagem inovadora e inclusiva, já que defende o direito de aprendizagem como questão central. A partir da sua resposta da primeira pergunta, como as universidades e instituições de ensino em geral pode resistir e, ao mesmo tempo, contrapor essas políticas curriculares como subsídios para as instituições escolares que já estão implementando os princípios da BNCC? Temos a terceira pergunta, do Thiago Moreira, do programa de pós-graduação acho que é na Universidade do Triângulo, né, do Paraná, do PPGEFS. Professora, reconheça a tendência das pautas identitárias, isoladas da perspectiva da totalidade sócio-histórica, implicada no estilhaçamento das lutas sociais. Porém, ao mesmo tempo, me incomoda a ideia de pensamento único e da proposição de que a ciência, entre aspas, historicamente atribuída à Renascença Europeia, seja o único modo de apropriação da realidade viável. Me parece que a existência humana abarca outras epistemes, com objetos, métodos e funções distintas. Me põe a pensar, por exemplo, nas contradições manifestas na educação escolar indígena, por exemplo. Seria possível pensar o diverso, sem comprometer a objetividade do conhecimento, dentro da perspectiva do materialismo histórico dialético? Então, eu prefiro que são 3 perguntas densas. Eu lendo aqui, eu comecei a perceber que são bastante problematizadoras. Então, vamos fechar nesse bloco em 3. Acho que, quando a gente vai lendo, a gente vai percebendo que é um pouco mais trabalhoso. Ficou claro, Júlio? Você quer que eu repita novamente a questão? Seu áudio está no mudo. Lembrar sempre, a gente está tão habituado a falar presencialmente e a gente esquece de tirar do mudo. Vai ter que me falar sempre. Sim, João, ficou claro. Claro que para responder tudo de forma mais profunda, eu precisaria de mais tempo. Eu vou tentar fazer respostas mais objetivas aqui, mais rápidas, tá? Até para dar tempo das outras questões também. A primeira pergunta, né, que o professor, acho que Hélio coloca, né, qual que é a relação dos pensamentos pós-pós e como a gente, né, enfrentar isso dentro de uma perspectiva né, da defesa da metanarrativa. A primeira coisa que eu até tento deixar isso claro no capítulo 2 do livro, é mostrar que todos esses pós, na verdade, eles vêm se desenvolvendo desde a década de 60 do século passado, justamente como um enfrentamento de algo conservador, de algo autoritário, né? Só que o que a gente observa é que nesse enfrentamento de algo autoritário, conservador, acaba se jogando muitos elementos fora, né? A gente acaba não incorporando por superação aspectos importantes da história da educação, né? Da história da pedagogia, da história do currículo e da história da formação da própria humanidade. E é isso que a pedagogia histórico-crítica coloca, né? Tanto quando o professor Saviani, naquele livro Escola e Democracia, ele coloca, fala sobre a escola nova, sobre a escola tradicional, sobre a tecnicista, ele coloca a compreensão, né, dialética do que representa a escola nova e do que representa a escola tradicional. Ele fala que, no final, a escola nova, que vem com o discurso de ser revolucionária, de ser transformadora, ela acaba sendo reacionária, porque ela joga fora a importância do conhecimento científico, filosófico e artístico, né, acaba trabalhando por centros de interesse, por temas geradores que seja, ou por projetos, pela resolução de problemas e não pelo domínio do conhecimento na sua forma mais aprofundada. E que a escola tradicional, que é colocada como autoritária, como reacionária, por valorizar, né, no seu cerne a questão do conhecimento clássico, do conhecimento universal, acaba sendo mais revolucionária, né? Então, é entender por dialética
elementos que fazem parte da história da pedagogia, da história da educação, né? Então, aquele discurso sedutor, inovador, democrático e, enfim, né, que vem junto com as pedagogias ativas, ou também conhecidas como pedagogias progressistas, ou como escola-novismo, na verdade, ele faz com que a gente comece a retirar de dentro do currículo elementos importantes, que é a valorização do conhecimento historicamente produzido e acumulado pela humanidade, tá? Então, esse pensamento, ele já começa a ser produzido nesse aspecto, e vai para o campo de todas as áreas, né? A gente acaba vendo daí essa negação do tradicional, do conservador, jogando tudo que foi produzido fora, até aquele momento. Não se incorpora, por superação, elementos que foram produzidos até o momento. E é essa a grande defesa da pedagogia histórico-crítica, né? Incorporar, por superação, tudo que foi produzido até o momento, né? E isso faz parte da produção de metanarrativas, né? A cultura universal, a história da humanidade. Então, trabalhar com isso nos requer o quê? Continuar estudando e entendendo o método materialista histórico dialético, né? E o que os pós fizeram, pós-críticos, pós-estruturalistas, neomarxistas, escola de Frankfurt e tudo mais, foram negar elementos importantes da própria defesa de Marx e Engels, né? Então, os pós, eles vêm com essa questão, né? O fim da história, tem que interpretar Marx dentro de um outro modelo social. A gente continua capitalista, não mudou o nosso modelo social, né? Mudaram os meios de produção, mudaram alguns outros elementos, mas o cerne da sociedade continua o mesmo, né? A gente vendendo a nossa força de trabalho e, né, a burguesia nos explorando a mais-valia. Então, o esvaziamento que aconteceu dentro do currículo, ele acaba sendo refletido em todas as áreas, né? No campo da estética, no campo da literatura, no campo das ciências sociais, no campo das artes cênicas, plásticas, né? E tudo, a gente percebe a própria questão da indústria cultural, né? Do consumismo sendo usado, por exemplo, dentro do campo das artes. Então, a questão de você negar um conhecimento mais elaborado acaba jogando você num campo de arte visuais pós-moderna que você não entende mais nada. Cada um faz a sua interpretação diante de tal obra, né? Então, é uma negação de algo e que, na interpretação de que Marx tem que ser reinterpretado, né? E aí a gente precisa, então, avançar no sentido de compreender, aprofundar a nossa compreensão em relação ao que Marx colocou, né? Acho que falta isso. E o que os pós têm feito é negado, né? Negado ou distorcido questões que Marx deixou bem registrado em todas as suas obras, né? A questão 2, que vai tratar em relação à questão das concepções históricas e filosóficas da BNCC, e como resistir a isso, o que acaba acontecendo? A gente tem que sempre pegar o cerne do documento. O cerne da Base Nacional Comum Curricular é privatista, é empresarial. A BNCC ela foi toda orientada por um grupo liderado pela Fundação Lehman, no sentido de fazer a elaboração de um currículo nacional pautado na pedagogia das competências e habilidades, tá? Então, assim, por mais que fale lá em direitos de aprendizagem, direitos e objetivos de aprendizagem, qual que é o cerne, né, o coração da BNCC? É teoria das competências e habilidades, pedagogia das competências e habilidades. E isso
é uma ressignificação da própria pedagogia tecnicista, tá? Que também é uma linha aí dentro do próprio conceito do escolanovismo, tá? E que a gente já teve influência disso na década de 70 do século passado aqui no Brasil. Tivemos a influência nos PCNs no final da década de 90 também do século passado, e agora se retoma na BNCC como algo inovador, mas na verdade é uma reinterpretação de uma pedagogia que já influenciou aí no tempo da ditadura militar, no governo FHC, e que agora com o governo Temer, porque a BNCC ela começou a ser produzida durante o governo Lula, aprofundou no governo da Dilma, mas a teoria das competências e habilidades, ela adentrou na BNCC com o golpe parlamentar e com a entrada do Temer, né, na presidência. Então, com a entrada do Temer na presidência, algumas pessoas foram alteradas no Ministério da Educação, a influência do Lehmann se ampliou, já tinha essa influência quando era ainda, né, o governo da Dilma, mas com o Temer, esse protagonismo, né, da Fundação Lehmann e do Grupo Todos pela Educação ficou totalmente visível, e o resultado é isso, né, um currículo nacional com ideais privatistas, com concepção tecnicista e instrumental de formação do ser humano. Como resistir a isso? Só tem um modo de resistir a isso. O professor tendo uma formação para fazer contraponto a essa BNCC. E nós sabemos que isso também não é fácil, porque mesmo os cursos de licenciaturas, né, eles não são todos pautados numa perspectiva crítica, né? A maioria dos cursos de licenciatura ou são influenciados por teorias multiculturais, tá? Ou são influenciados pela própria pedagogia das competências e habilidades. Eu acho que daria para contar no dedo, né? Os cursos de formação de professores que realmente se assumem materialistas, históricos e dialéticos, que se assumem realmente marxistas, né? Mas a resistência está aí, foi o que eu falei esses dias para um grupo de professores. Podem trocar todos os documentos, ano após ano, cada gestão de prefeito, cada gestão de governador, cada gestão de presidência. Se a minha formação realmente tem fundamentos profundos, né, e sólidos no materialismo histórico dialético ou na pedagogia histórico-crítica, o meu trabalho em sala de aula não vai se modificar. O meu objetivo vai continuar sendo trabalhar conteúdos, aprofundando, fazendo relações e realmente buscando objetividade histórica e científica, né? Então, a resistência está na própria formação de professores, né? Ou na universidade, e quando não se tem na universidade, na formação continuada e na própria militância, né? Porque também sabemos que nem todo professor tem essa compreensão de militância, né, de luta, nós temos muitos professores que não se entendem enquanto classe trabalhadora, nós temos muitos professores que não se entendem enquanto, né, pessoas que devem lutar, né, pela escola pública, pela sua provisão e como integrante da classe trabalhadora, né. Então, a resistência não tem como ser diferente que não seja pela própria formação do indivíduo. Então, se eu hoje estou numa sala de aula e recebo a BNCC para trabalhar, o conteúdo que eu vou trabalhar em sala de aula, de ciências, história e geografia, se eu tenho fundamentos sólidos e profundos do que é a minha função em sala de aula, não vão ser mudados. Até porque se eu trabalhar a partir da pedagogia histórico-crítica, eu vou estar trabalhando muito mais do que a própria BNCC pede, porque a BNCC ela trabalha não por conhecimentos, né? Não por saberes, ela trabalha por competência, por objetivos comportamentais a serem alcançados. Então, é uma formação extremamente tecnicista e instrumental mesmo, né? Fragmentada, despolitizada. É um projeto de educação e formação humano que está posto dentro da BNCC. E o projeto
esvaziar de conteúdos o currículo dos filhos e filhas da classe trabalhadora, trabalhar uma formação técnica e instrumental, né, trabalhar uma formação despolitizada. Agora, se eu, enquanto professor, tenho a compreensão de que não é essa a formação que eu tenho que passar para os meus alunos, eu não vou trabalhar nessa perspectiva. E aí tem todas as formas de continuar fazendo seu trabalho e, inclusive, superando, né, o comportamental e o instrumental que está posto ali. A questão da 3, né, a questão desse reforço, né, das identidades, né, nessas teorias multiculturais, mas também a preocupação em estar assumindo uma ciência, né, etnocêntrica, eurocêntrica, esse pensamento único. Eu acho que, assim, é isso que nós, talvez às vezes a gente não consiga deixar claro, ou a gente precisa de mais tempo para ir esclarecendo. A gente não defende que existe, a gente defende que existe sim, né, a verdade, que existe a objetividade do conhecimento, mas não que a gente já alcançou isso, né, que a gente já tenha isso totalmente claro, totalmente alcançado, até porque, como eu falei, a gente é um embrião em termos de conhecimento sistematizado, de civilização, né, de acúmulos registrados. Então, como eu dei o exemplo dos Incas, né, indígenas, uma população aí né, na América do Sul. São conhecimentos, com certeza, que se perderam com o massacre que os espanhóis fizeram e que a gente jamais vai conseguir recuperar, né? Assim como foi quando queimaram a Biblioteca de Alexandria, tá? Mas o que nós temos até agora, né? O que nós conseguimos explicar até agora do mundo social e físico? E qual é o caminho para a gente continuar buscando essa explicação, essa aproximação, né, do objeto? Então, o que hoje nós temos de forma mais desenvolvida, não no sentido de que o europeu é melhor ou pior, é processo histórico. Está mais tempo sendo registrado, está de algum tempo mais acumulado. Então, como eu falei, a questão da escrita mesmo é um salto de acúmulo, de registro e de transmissão das novas gerações que, quando a gente fica na história oral ou nas populações que foram massacradas e que não tinham a escrita para a gente conseguir buscar o que foi acumulado até aquele momento, se perdeu, né? Então, o que nós temos até o momento é muito claro de que tudo que a humanidade produziu até agora, né, do que existe de produzido até agora, nós temos que buscar aquilo que tem a explicação mais objetiva, tanto científica quanto histórica. Tá? E é esse caminho que a gente tem que seguir. E aí, isso vai trazer algum tipo de relatividade ainda, como eu coloquei na minha exposição, em termos de processo histórico, mas não no sentido de que existem diferentes verdades. Né? Não existe diferentes verdades, não existem diferentes explicações para a realidade. É porque nós ainda estamos, né, num caminho, algumas coisas já conseguimos afirmar, e outras precisamos nos aproximar mais nesse campo de nos aproximar do objeto mesmo, a partir das nossas pesquisas e do nosso processo enquanto ser humano. Quando eu falei da questão do nosso cérebro, né? Quanto ainda, no campo da medicina, precisa se avançar para se chegar a algumas conclusões, O nosso cérebro é um mistério, né, gente? O nosso cérebro é um mistério. Então, tem muitas explicações já colocadas, né, em muitos aspectos, a própria influência do cultural, em questões até de movimentar, né, elementos do nosso meio com o poder do nosso cérebro, mas a gente ainda tem muita coisa para avançar nesse caminho. Então, não está se falando que
a produção indígena ou a produção europeia, uma é melhor, outra é pior. A gente está falando do que está acumulado e registrado que a gente consegue se aproximar e, a partir disso, continuar seguindo para continuar explicando elementos da nossa realidade física e social. Seria isso num primeiro momento, João. Não, é bastante coisa, professora. São perguntas bastante complexas, envolve toda uma questão de teoria. Sim. Né, teoria educacional, então não é fácil discutir em pouco tempo. E ainda você conseguir responder, justamente porque levaria muito mais tempo, né? A gente está só... a gente tem um tempo, porque geralmente a gente está percebendo pela experiência nossa, que as lives precisam ser curtas, né? Precisam ser no máximo 2 horas, por isso que a gente definiu 2 horas, e já falta 15 minutos para encerrarmos, né? Por causa justamente dessa grande... A gente começou a perceber que longas aulas nos cansava, nos deixa exausto, né? Ainda mais para quem está falando, né? Então, a gente sempre sai exausto desse formato. Então, eu sempre peço desculpa para as pessoas, porque eu já encerrei as inscrições das perguntas em função do nosso horário. Porque nós temos ainda mais 11 perguntas. Então, são bastante questões para serem discutidas, né? E vamos ver se a gente consegue, com o tempo, responder algumas delas. E são perguntas assim, nós temos que deixar claro, né, professora Júlia, que é um espaço aberto para discussão, e isso não impede que a gente possa retomar em outro momento, e justamente em função de que nós temos mais para otimizar o nosso tempo e podemos colaborar com tudo isso. Então, só para você saber, Júlia, aqui teve uma boa participação no chat, as pessoas contribuíram, as pessoas dialogaram, foram comentando, sempre dando um feedback muito positivo. Então, a gente começa a perceber que muitas pessoas estão interessadas. E isso é muito importante para ver, pelo avançado da hora, que mais de 100 pessoas continuam ainda online na reunião. Então, isso demonstra o interesse em discutir esse assunto, né? E nós somos muito gratos pela presença sua e dos demais. Então, vamos lá às perguntas. Quarto, é do Pedro Fernando, que fala da Teixeira de Freitas, da Bahia. Ele é estudante da Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia. Ele diz assim, ele pergunta, né? Depois poderia enviar via e-mail para aqueles que fizeram a inscrição via formulário Google, dicas de textos, artigos, livros. Então, eu acredito assim, que a partir da fala da Júlia, nós temos todos os e-mails, acredito que você pode responder se haveria uma possibilidade de indicar alguns textos, artigos, para que os alunos pudessem, né, Júlia? Acho que essa é a pergunta do Pedro. E, claro, que o grupo encaminhará para todos. Já fica confirmado que o grupo, além de enviar o certificado, também enviará essas dicas que a professora Júlia irá dar. Temos a pergunta do Victor Ferreira Dias Santos, em Salvador, da Bahia, mestrando em Ensino, Filosofia e História das Ciências da Federal da Bahia. Ele pergunta, professora, como podemos avançar para superar essa visão de olhar apenas para o singular, que é preconizado pelo multiculturalismo? E, nesse sentido, como pensar em uma classe trabalhadora concreta, no sentido de mobilizar a relação entre universal, particular e singular, e, nesse sentido, mobilizar as particularidades para serem abordadas no currículo? Não podemos negar que, no Brasil, a classe trabalhadora é majoritariamente preta e de mulheres. Nesse sentido, como pensar no clássico e no sentido dele abordar as próprias contradições de elaboração do conhecimento? Como, por exemplo, o racismo ter sido justificado a partir dos conteúdos de biologia? Ou na química, historicamente, a prática da manipulação da natureza ter sido renegada e colocada como menos qualificada e por isso seria um trabalho para os escravos? São bastante perguntas do Victor, né? Sexta pergunta, do Pedro Magalhães, Salvador, da Federal da Bahia. Professora, Saviano Escola e Democracia mostra o problema da marginalidade dentro da escola, enquanto principal motivação para pensar uma teoria pedagógica.
quase 40 anos depois, dados da Política Nacional de Amostra Domiciliar, acho que é isso que é o PNAD, né, de 2018, mostra que a população à margem da educação escolar é negra. De que forma a PHC tem encarado as contribuições do movimento negro para emancipar esses indivíduos que estão sendo tolhidos de escola e democracia? Então, foram aí 3 perguntas, uma mais operacional. Tá. Então, os textos, sim, a gente sugere depois, discutam a questão da objetividade, a questão do currículo, enfim, né? Alguns outros textos que a gente pode estar sugerindo. Porque é como você falou, né? A gente está falando de currículo, a gente está falando de teoria curricular, a gente está falando de teoria pedagógica, e ao mesmo tempo a gente está falando de concepções, né, de sociedade, de ser humano e de conhecimento. Então a gente acaba adentrando em questões sociológicas, psicológicas e filosóficas. Então são várias leituras, né, que tem que acabar dominando ou adentrando para a gente não ficar realmente tão, né, de repente, no superficial da discussão. Mas o tempo também não nos possibilita que consigamos, né, aprofundar tanto. O Vitor, quando faz essa questão, né, de como avançar nessa questão do singular para o universal, né, do particular para o universal, eu acho que, assim, a minha fala no sentido de demonstrar de que existe dialética quando a gente está colocando a questão do saber científico, filosófico e artístico, é a grande chave de se pensar a pedagogia histórico-crítica. Quer dizer, mesmo esse conhecimento sendo produzido dentro de uma sociedade dividida em classes, e, né, nos últimos séculos dentro de uma sociedade capitalista, ele carrega contradição, né? Então, eu trabalhar o conhecimento na sua forma mais elaborada com os meus alunos e todas as relações que influenciam nele, vai fazer a minha contribuição na formação dos indivíduos, porque eu comentando esses dias com umas professoras da educação infantil, não vou eu recebendo, né, pensando lá, né, recebo o bebê com 6 meses ou com 1 ano lá no berçário. Ele não vai sair lá com 4, 5 anos da educação infantil um revolucionário, né, um marxistinha. É um processo de formação do indivíduo e você vai levar para ele, num primeiro momento, conhecimentos operacionais também, né, o próprio desenvolvimento da linguagem, motricidade, caminhar, né, gesticular, enfim, tudo mais. E depois você vai adentrando em conhecimentos mais intelectuais, né? E quando você trabalha a questão de elementos mais cognitivos, se você tem a sua formação enquanto professor, isso é o que eu vou bater sempre muito, né? Destacar muito, que você não tem como fazer a formação de um indivíduo ser crítica se você não tem essa formação. Então, essa formação de indivíduos críticos não acontece se o professor que trabalha em sala de aula não conseguir fazer essas relações também, né? Então, a formação de professores, ela é fulcral, né, como diria a professora Lígia Márcia Martins, para que aconteça o trabalho a partir de um currículo, a partir de uma perspectiva histórico-crítica, ou a partir de uma perspectiva, então, marxista, né? Então, não adianta simplesmente estar escrito lá no currículo, esse currículo é marxista. Se o professor nem sabe o que isso significa, se ele não entende o que é essa concepção, se ele não compreende aquilo. E, por outro lado, ele também nem domina com profundidade o próprio conhecimento da sua disciplina, ele não vai fazer nada, né? Não vai trabalhar nem a concepção e nem o próprio conteúdo, né? Então, a formação do professor é fundamental, porque é ele que vai fazer essa mediação. É ele que vai, né, mediar o conhecimento já produzido para o indivíduo, para o aluno, para as novas gerações. Então, o professor, ele é
é parte, né, desse meio, desses instrumentos que vão fazer essa transmissão da cultura para os indivíduos, para as novas gerações. Então, como avançar? Né? Continuar estudando, continuar compreendendo e continuar produzindo, né, nessa proposta, como disse o professor João, porque a pedagogia histórico-crítica, ela é um coletivo. Né? Nós temos o professor Saviani, que fez as primeiras produções no final do no final da década de 70 do século passado, e o ano passado, né, foi em 79, vamos dizer que o marco histórico da pedagogia histórico-crítica foi 79, então o ano de 2019 foi a comemoração dos 40 anos da pedagogia histórico-crítica. Então, e ele fez um balanço, né, na fala que ele fez lá na Bahia. Foi o evento de comemoração foi na Bahia. E ele colocou, né, que ele colocou os primeiros elementos para se pensar a questão de uma teoria pedagógica revolucionária a partir do nosso contexto, a partir do nosso país e da produção histórica da humanidade, e a partir dali ele foi, né, somando com outras pessoas que foram contribuindo nessa produção. Então, hoje nós temos já alguns grupos produzindo no campo da educação infantil, alguns grupos produzindo no campo da politecnia, pensando em ensino médio, alguns grupos produzindo no sentido de pensar a educação especial, alguns grupos produzindo no sentido de pensar arte, educação física, língua portuguesa, história, alfabetização. Então, nós temos assim um coletivo muito grande hoje no Brasil, trabalhando, né, elementos teóricos e experienciando isso em sala de aula, ou experienciando isso nas redes municipais. Então, é esse o caminho, né? A gente não tem, assim, uma solução mágica, né, e nem uma receita rápida, porque o que a gente sempre, lendo Marx, lendo Engels, lendo Gramsci, lendo Lenin, o que a gente compreende? Que a gente precisa se apropriar do que foi produzido até o momento, né, e retirar essa ideologia burguesa dessa produção para continuar avançando enquanto classe trabalhadora na nossa organização e nessa luta coletiva para a transformação dessa sociedade. Quer dizer, é um caminho que a gente não para nunca. Né? É uma produção, é um estudo, é uma luta pela organização que a gente não acaba nunca. A gente tem, né, essa constante, né, tensão e dialética da luta de classes, que a gente consegue avançar em alguns momentos e em outros momentos a gente acaba perdendo. Né? A gente teve alguns avanços aí na década de 60, depois na década de 80, né? Na década de 90 o neoliberalismo já voltou com tudo, mas a gente ainda continuou, por um tempo, conseguindo alguns elementos, mas agora a gente está entrando aí num recuo bastante grande, tanto de organização, nós estamos totalmente desorganizados enquanto classe trabalhadora, paralisados, a gente está assim numa situação, né, de total, assim, não sei nem falar o quê, anestesiados, né? A gente vê assim, o Chile, né, o ano passado, com toda a influência que tem o neoliberalismo no Chile e tudo mais, mas chegou no momento que foram para a rua, fizeram enfrentamento, não foi a revolução, mas mostraram que estavam insatisfeitos, foi trocado 7, 8 ministros naquele momento, com toda aquela coisa acontecendo lá. Né? E outros países que acabam muitas vezes indo para a rua, a classe trabalhadora, e fazendo pressão, e alguns recuos acabam acontecendo, né, dos políticos e da classe burguesa. E no Brasil a gente só tem, né, paralisado ou muitas vezes recuado. Então, a gente está num momento realmente de reforçar nossos elementos teóricos, né, reforçar a nossa compreensão enquanto organização coletiva mesmo de classe trabalhadora,
para que a gente possa avançar, né? E no sentido de sair dessa sedução e desse discurso do empoderamento do grupo pelo grupo, né? Porque essa palavra empoderamento também é uma palavra pós, né? Então, eu empodero a mulher. Para quê? Para ela ter cargos na sociedade burguesa. Eu empodero o homossexual. Para quê? Para ele estar na sociedade. Então, não se discute a questão de emancipar os indivíduos como um todo para superar esse modelo. E não simplesmente ocupar cargos ou conseguir um pouco mais de espaço dentro desse modelo. Então, nós temos que avançar no sentido de superação desse modelo, e não de simplesmente fazer troca de lugares nesse modelo, né? Então, acho que... E isso requer a gente continuar estudando mais Marx, Engels, Lenin, Gramsci, Saviani, Newton Duarte, e todos aqueles que a gente percebe que têm contribuído no sentido de organização da classe trabalhadora e emancipação. A pergunta do Pedro em relação à questão da a escola, a marginalidade, no livro Escola e Democracia. De alguma forma, o que eu respondi ao Vitor, Pedro, tem a ver com o que você está solicitando aqui, né? Então, a luta do negro, a luta do indígena, a luta da mulher, a luta do deficiente, a luta do homossexual, a luta da pessoa que mora na favela, ela não é uma luta individual, ela é uma luta coletiva. E a gente tem que avançar nesse sentido, né? Entendemos que, historicamente, né, nós temos aí a mulher, o deficiente, o negro, o indígena, o homossexual, sim, com mais problemas de enfrentamento, mas principalmente para aqueles que fazem parte da classe trabalhadora, né? O negro, o homossexual, a mulher, o deficiente, que faz parte da elite, que de algum modo está, né, dentro da sociedade burguesa, né, tendo mais essa condição financeira, ele não está no mesmo nível que essas pessoas, né, esses grupos dentro da classe trabalhadora. Então, só reforçando, a questão não é de grupo, a questão é de classe, né? A gente só vai conseguir superar racismo, preconceito, xenofobia, misoginia, todas as injustiças que nós enfrentamos no nosso cotidiano, superando esse modelo social, tá? E para superar esse modelo social, a gente precisa ter conhecimento, né, da organização desse modelo social, do que nós produzimos enquanto conhecimento objetivo e histórico até o momento, para que a gente possa se organizar e entender que é necessário e que é possível fazer a transformação dessa sociedade. Então, é nessa linha que a gente tem que estar pensando. Júlia, muito obrigada por você responder essas questões. Então, já estouramos o nosso tempo e são outras perguntas que também são muito importantes. Não gostaríamos de ter que encerrar, mas em função da nossa própria dinâmica, no nosso tempo, enfim, por outras razões de trabalhos, né, nós vamos ter que encerrar essa live, né, só vou pedir para a professora Júlia fazer a sua conclusão final. E agradecer a todos, né, por todos estar aqui, presente, acompanhar e fazer essas perguntas. São perguntas muito pertinentes. Todas são muito válidas, que vão registrar o nome. E, então, o grupo vai passar essas perguntas para a professora Júlia. E aí, a professora Júlia, na medida possível, vai responder cada uma dessas perguntas, tendo como intermédio aí o grupo, por causa da nossa avançada da hora mesmo, tá? O objetivo aqui não é silenciar ninguém, não é excluir ninguém, é em função da nossa própria dinâmica, que nós precisamos nos reorganizar nesse contexto. Então, professora Júlia, alguma consideração final?
João, eu vou falar alguma coisa breve aqui, mas também eu quero fazer isso, quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com esse grupo que reúne pessoas né, de várias instituições e de diferentes estados. É sempre bom a gente poder estar, né, trocando experiências, articulando ideias e aprendendo, né? Que, como eu falei, a gente é um embrião enquanto ser humano, né? Nesse planeta, enquanto produção de conhecimento nesse planeta, e imagine aqui enquanto um ser agora, né, político situado nesse momento e nesse espaço. Então, quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e de tentar passar um pouco, né, de por onde a gente tem feito produções e tentado sistematizar um pouco mais a compreensão de currículo a partir da pedagogia histórico-crítica. Eu quero só fazer um reforço em relação ao seguinte. Eu comentei, né, no início, a questão do negacionismo posto aí na sociedade, a questão do momento que a gente está vivendo, né, de recuo em muitos aspectos com esse governo, né, totalmente inculto. Eu nem sei se eu usaria o fascismo para definir, porque a ignorância, né, a falta de valorização do conhecimento científico, das universidades, da importância da escola, do professor, o tratamento, né, que é dado para a população pelos ministros que fazem parte desse governo, é uma coisa assim que não tem nem como a gente reproduzir em termos de palavras. Então, acho que, assim, a gente tem que pensar sempre que, mesmo a gente tendo alguns recuos em alguns elementos da nossa organização enquanto classe trabalhadora e algumas questões de direitos adquiridos, a gente tem que pensar que a gente, enquanto pensamento crítico, a gente é sempre resistência, tá? E que as coisas só não estão piores porque tem ainda a gente, né, se colocando, se expondo, escrevendo, falando, nos representando e, de algum modo, sempre deixando claro a sua posição, né? Então, mesmo que a gente pense que só a gente debater, ou só a gente escrever, ou só a gente ensinar dentro da escola parece pouco, mas é isso que tem ainda nos mantido, de certa forma, segurando muito mais coisas que poderiam estar acontecendo, né? De recuo aí nos nossos direitos, nas nossas lutas e nas nossas condições de trabalho e de existência. Então, o campo das ideias também é um campo de luta, também é um campo de resistência. As ideias se tornam, né, materialidade, elas que acabam, então, nos fortalecendo no momento que a gente não consegue ir para o embate físico, né, e nem para movimentos, né, de aglomeração aí nas ruas, nos espaços que nós estamos. Então, pensar que por que a gente incomoda tanto, né? Porque constantes ataques às políticas de formação de professores, aos currículos escolares, à universidade, porque nós, né, escola, né, a universidade é uma escola, porque nós somos campos de formação de pensamento, nós somos espaço de debate crítico, nós somos espaços de fortalecimento da resistência. Toda vez que nós somos atacados, nos mostra o quanto que nós incomodamos. Então, se nós somos atacados, é porque nós fazemos diferença no campo do enfrentamento, no campo de marcar território, no campo de ser resistência. Então, não devemos esquecer disso, né? E continuar na nossa luta, no campo das ideias, no campo da resistência pela escrita, pela fala, pelo debate, e quando for possível, sim, né? Esperamos que o mais breve, né? Mas
Acredito que só depois que tivermos uma vacina mais definida, ir para a rua, sim, né? Ir para o enfrentamento, ir para a organização coletiva e mostrar o nosso desagrado, a nossa revolta, a nossa não aceitação a tudo isso que está acontecendo no nosso país, né? A desvalorização da vida, né? A desvalorização da ciência, a desvalorização da educação, a desvalorização da produção do conhecimento histórico, então, o acúmulo histórico mesmo, né? Então, a gente continuar firme, que nós, professores, somos resistência, né? Ser professor e não lutar, né? Como diz por aí as frases, é uma incoerência teórica, então, né, nós somos resistência, nós somos exemplos de luta e de debate crítico, e que continuemos assim, né? E tenho certeza que todos que se inscreveram nessa live têm essa mesma perspectiva e compreensão de sociedade, então que continuemos firme aí e seguimos na luta, sempre, e na resistência. Obrigada mais uma vez. Desculpa, aqui acabou a internet falhando aqui, estão me escutando? Sim. Alô? Aqui em Roraima nós temos um grande problema com a internet, que acaba rompendo, a banda larga nossa não é das melhores. Então, às vezes, a gente tem esse prejuízo na questão de banda larga. Mas, enfim, foi salvo o evento, não choveu, então, se não choveu, a internet conseguiu manter. Ai, travou. Ops, voltou? Ops, voltou? Antes de dar essa palavrinha, eu gostaria de encerrar, antes de encerrar mesmo, gostaria de pedir para a Bruna fazer, porque agradecer a Bruna, porque somente por meio da participação e do movimento dela, que ela conseguiu realizar este evento, né? Porque conseguiu contato com a Júlia, que se prontamente disponibilizou, então a Bruna é uma pessoa que, assim, como líder do grupo, se dedicou à realização deste evento. Bruna, tem alguma coisa para falar? Não, João, na verdade eu vou agradecer a presença de todos vocês aqui, da sua mediação, principalmente da professora Júlia, que é sempre tão solícita, né? Eu só queria contar uma particularidade desse grupo, que esse grupo começou a partir de uma disciplina que eu ministrei no programa de educação, no programa de mestrado em educação da UER, então é a Universidade Estadual de Roraima, e com as minhas orientandas também de iniciação científica. E aí eles foram agregando os colegas, né, do programa e também interessados em conhecer a pedagogia histórico-crítica. E ele foi crescendo bastante, e aí eu vim para cá, para o Paraná, né? Agora eu estou aqui no IFPR tentando desenvolver esse trabalho aqui também. Eu estou começando praticamente do zero, né? E eu não consegui me desprender da minha casa, da minha raiz, que foi Roraima, né? Então, eu continuo em parceria com o grupo. A líder no momento do grupo de pesquisa é a professora Alessandra Peternella. Ela é aqui do Paraná, formada na UEM, e é professora titular da Federal de Roraima agora. Nós nos conhecemos lá no PPGE. Então, eu agradeço novamente todos vocês. Faço também o convite para que conheçam o grupo de pesquisa, quem está em Roraima, né, João? O João é participante do grupo de pesquisa e ele também faz um pós-doutorado aí na Federal, né, João? Não sei se você gostaria de falar. E eu estou vendo aqui no grupo vários colegas, né, da Federal, do Instituto Federal do Paraná, ex-alunos da graduação, como a Adriana, por exemplo, alunos da pós-graduação aqui do Paraná, colegas que eu conheço de longe, como a professora Celita Farel, que eu a vejo nos eventos, né, entre outros colegas. Então, muito obrigada, Júlia, pela fala esclarecedora em relação ao tema. Eu percebo que é um tema ainda assim difícil de ser
ser tratado até para quem está começando a compreender o materialismo histórico dialético, a pedagogia histórico-crítica. Algumas pessoas ainda tentam fazer algumas aproximações, né? E a gente tenta permitir esse diálogo para que todos compreendam de que ponto a gente está falando, quando a gente entende cultura, quando a gente vai falar do currículo escolar. Então, obrigada, Júlia, por ser sempre tão acessível, tão solícita, né? E nós nos conhecemos assim muito indiretamente quando eu fiz uma participação com um grupo lá no ISTE de BR, em Foz do Iguaçu. E depois a Júlia foi convidada para vir aqui num evento nosso, né, para discutir a pedagogia histórico-crítica, e acabamos assim tomando um caminho assim de mais proximidade. Então a Júlia sempre atende aos nossos pedidos, às nossas solicitações, é muito generosa em compartilhar o conhecimento, muito organizada na sua fala, e eu tenho certeza que a gente sai hoje assim bastante mais rico desse diálogo com a professora Júlia Malanche, da UniOeste Foz do Iguaçu, né, Júlia? Eu sempre acho que você é de Cascavel. Mas obrigada, era isso, João. Eu deixei um e-mail aqui no chat aqui do Meet, o e-mail do grupo de pesquisa, para quem quiser participar, pedir para a Adriana postar para a gente o link do grupo lá no Facebook. Enfim, quem quiser, a gente vai, né, conversando aí, né, e se encontrando pelos virtuais da vida agora, pelos caminhos virtuais. E lembrando que na segunda-feira, eu nem falo pouco, né? Na segunda-feira, a gente tem o professor Newton Duarte, que vai abordar também outros desdobramentos desse assunto, as teorias pós-modernas, também aqui pelo Google Meet, das 16 horas até as 18 horas. E aí eu vou publicar esse link, tanto na página do grupo, né, Adriana, lá do Facebook, quanto na minha, e vou pedir também para que se publique na página do IFPR Campus Palmas. E aí todo mundo vai ter oportunidade de acessar o link e o formulário para inscrição, porque são só 250, e hoje a gente ultrapassou, né? E por conta da instabilidade da internet, a gente tinha a média de 120 pessoas, mas inscritos 256, né, João? Então é isso, obrigada, passo a palavra. Obrigado, Bruna. Então, só lembrando assim, o Braulio perguntou se tem algum grupo de estudo sobre PHC, grupo online, né? Então, eu não conheço essa informação, mas depois a gente vai pesquisar. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, envie um e-mail para a gente, né, forphc.fr@gmail.com, e poderemos responder e esclarecer. Então, agradecemos a todos pela participação, pelo encontro, foi muito positivo, superou nossas expectativas, e é um prazer saber que tem tantas pessoas interessadas, e agradecer a Júlia por estar com esse tempo conosco, dedicando em compartilhar esse estudo que ela vem realizando sobre currículo. Então, uma boa noite para vocês, e até aqui, com certeza a gente vai continuar discutindo, debatendo e fortalecendo as nossas colaborações, as nossas redes por aí. Muito obrigado. Até mais.